Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Muito bem, queridos. Para mim é uma honra poder estar aqui no programa Louvor Cairóis, com o nosso amigo Jamilton, Tiago. Mas eu quero trazer e deixar uma palavra para você. A palavra de hoje está em Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 22. Diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Do que se esperar? Em quem devemos esperar? E eu quero falar exatamente sobre a importância da misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia, irmão Jamilton e Tiago, e a todos os ouvintes da Rádio Cairóis e espectadores, misericórdia vem do vocábulo miseris e córdias. Tem o prefixo miseris, que significa misérias. São os abismos do coração do homem. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, porque, segundo a física, não a física dinâmica, mas segundo a física, um corpo estando parado, ainda assim ele está em movimento. Ou seja, com o homem não é diferente. Enquanto você para, existe um universo girando à sua volta, e existe um universo girando dentro de você, que são os porquês, os gritos de porquês. Quando, aonde, quem, porquê, questionamentos. Existe um universo desconhecido, até mesmo pelo próprio indivíduo. Como, por exemplo, eu não sabia que eu iria fazer isso. Eu não imaginei que eu fosse capaz. Eu achei que eu fosse resistir. O homem não conhece as dinâmicas do próprio universo interior. Eu escrevi no livro Superando Desafios uma frase engraçada, lá no finalzinho, que diz o seguinte: eu sou uma espécie misteriosa que vivo em busca de levar as pessoas a conhecerem a felicidade no mundo que poucos conhecem dentro de si mesmos. Logo, nós temos uma dinâmica desconhecida, externa e interna. Quando fala de misericórdia, apresenta aqui os abismos que há no interior de nós, de cada um de nós. Então, misérias, a palavra miseris, que é o prefixo da palavra misericórdia, do vocábulo misericórdia, miseris significa misérias, ou mais, abismo, escuridão, solidão, misérias, tudo os maiores fracassos de um homem, que um homem pode ter. Isso é a primeira parte da expressão a misericórdia, ou o prefixo da palavra. Já o sufixo córdias, que significa laços, significa cordas, porque eu vou ler um texto bíblico que apresenta aqui muito bem a misericórdia de uma forma vinculativa, porque nós somos da parte das misérias, a Bíblia diz que todo homem é pecador. Paulo disse que ele era um miserável pecador. Por que nós somos pecadores? É porque pecamos? Não. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Está na natureza do ser humano. Paulo diz, mesmo sendo ele um homem perdoado, um homem que se sentia, tinha ido até o terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis das quais não podia contar, ainda assim ele dizia, dos pecadores eu sou o principal. Ou seja, no passo de um miserável pecador. E aqui nós encontramos em Oséias, que apresenta a misericórdia na sua forma vinculativa. Oséias capítulo 11 é um dos textos mais lindos da Bíblia. Um dos textos mais bonitos que existe na Bíblia. E eu vou explicar a você, escute. Nós somos alvos das misericórdias de Deus. Como eu falei aqui da expressão misericórdia
divide-se em prefixo, fixo, misérias e laços, cordas. Nós vamos entender que essas cordas, elas não são simplesmente cordas que alguém joga para resgatar alguém assim normal, não, são cordas humanas. Deus é o autor da misericórdia. Nós somos o autor do fracasso, porque simplesmente o homem negociou a proposta de Satã lá no Éden, em detrimento do momento de querer sentir o sabor de um fruto, e acabou perdendo toda a pureza, e isso se estendeu no DNA humano. O DNA, ele composta as informações, existem codificações no DNA que a ciência não pode explicar. Lá desde em cada menores partículas de um elemento, do átomo, do elétron, prótons, nêutron, dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas, das colunas de fosfato, do citosina, guanina, tinina, adenina, a escada em caracol, os 46 cromossomos, a citoplasma, a membrana plasmática, e assim o ser humano composto de informações que a ciência não consegue explicar. Se soubesse explicar, talvez o homem não morreria. E dentro dessas informações existe o que nós chamamos de pacto geracional. Eu herdo a aparência dos meus pais. Eu herdo hábitos que são oriundos da natureza dos meus pais, mesmo que eu não tenha aprendido. Eu tenho um comportamento, olha, ele fala igualzinho o pai dele. Olha, ele não é porque ele simplesmente convive com ele, não. Existem coisas que são influenciadas pelo ambiente, e existem características que são genéticas. Então, Adão e Eva, quando pecaram, deixaram-nos uma série de problemas. Nos deixaram fracassados, condenados ao inferno, danados, nessa expressão que muita gente usa para os filhos. Essa palavra danado no dicionário é condenado ao inferno. Então, nos deixaram danados, condenados ao inferno. E aí Deus, na pretensão de salvar a sua semente, ele simplesmente envia cordas para a terra. E vamos entender isso quando Oséias capítulo 11 diz o seguinte: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Mas como os chamava, assim se riam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Mas olha só o que ele diz aqui, irmão Jamilton, no versículo 4, atraí-os com cordas humanas, ou seja, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor, e fui para ele como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. Jesus, Deus, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus ao mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha o que é interessante, é que Jesus, ele se fez carne. Logo, a cordas humanas que veio para a terra para resgatar o homem foi Cristo. Laços é diferente de cordas. A corda, ela resgata, laços envolve. Você é casado com sua esposa, você tem um laço matrimonial. Então, cordas resgatam, laços envolvem. Jesus nos resgata através da sua misericórdia, mas pelos laços de amor, ele nos conquista. Ele nos deixa livre, sabe? Aquela coisa, eu tirei você do fundo do poço, mas agora tem que ficar comigo. Não, Jesus é diferente. Jesus, ele nos resgata e nos coloca numa condição como, por exemplo, Davi dizendo, esperei com paciência no Senhor, Salmos 40. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí diz, tirou-me de um charco horrível de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e me ungiu. Ou seja, me tirou da lama, me colocou sobre uma rocha, me deu um banho de misericórdia e falou, agora você está livre, só me segue se você quiser. Então, o que acontece? Esses laços, cordas humanas, é Cristo que veio morrer por nós antes que conhecêssemos. Laços é a palavra que chega até nós para nos envolver com o seu amor.
E é por isso que somos constrangidos a amar a Cristo acima de todas as coisas. Não por aquilo que Ele tem a nos oferecer, mas por aquilo que Ele já nos fez. Isso é gratidão. Isso é um ato de gratidão. Isso não é simplesmente uma pressão psicológica. Deus não nos escolheu para vivermos pressionados psicologicamente. Deus nos escolheu para viver uma vida de angústia, de depressivos, uma religiosidade depressiva, debaixo de pressão. Não. Deus não nos chamou para viver preso no seu amor. Kleber Lucas tem uma canção, com muito respeito aos louvores do Kleber Lucas, mas ele tem uma canção que diz assim: eu vivo preso pelo seu amor, Senhor. Eu não vivo preso ao amor de Deus. Eu vivo livre para amar a Deus. Amar a Deus não é prisão, é conquista. Você não fica com alguém por obrigação e chama isso de amor. Logo, o amor é que nos mantém com alguém, não nos prende, mas nos mantém. É a vontade de querer estar perto hoje, a vontade de querer estar perto amanhã, e no dia que a vontade passar, eu entendo que amar não é querer da pessoa, é querer para a pessoa. E Jesus, ele, apesar de tantas pessoas colocando a mão no peito de Jesus, dizendo: Senhor, eu te aceito, mas aí do lado de fora da casa, que aqui dentro a mobília sou eu que ponho as regras. Quantas pessoas que dizem: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, e Deus entra na vida, e a vida é como um veículo, mas Ele quer continuar na direção, dizendo: Senhor, fica aí no banco dos passageiros. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha misericórdia está disposta a mudar você. Por que muitas pessoas vivem no fracasso? Porque apesar das grandes e maravilhosas misericórdia, em inglês é wonderful mercy, né? Maravilhosa misericórdia, apesar das grandes misericórdias do Senhor, por que existe tanta gente no fracasso? É porque não aceita, não permite que o Senhor da misericórdia assuma o controle. Então, logo, Tiago, a vida não é uma história em pauta valendo. Deus te coloca, Deus pega a tua vida, quando você nasce e quando você começa a entender, Ele coloca nas tuas mãos um livro com pautas vazias. O máximo que Ele te dá é um livro com pautas vazias e te dá capacidade e habilidade para escrever a sua história. O problema da gente é que a gente fica vivendo rascunho. Por quê? Porque a gente não busca aquele que sabe realmente escrever, não rascunhar. E aí o tempo passa e a gente fica reclamando: por que passou tanto tempo, por que a gente joga tudo fora? O certo é, de certo, jogamos tudo fora, porque não permitimos que Jesus assuma a direção da nossa vida como um veículo que vai nos levar a algum lugar, e por essa razão nós caímos em tantos abismos, pegamos tantos atalhos, e cortar caminho é a melhor maneira de chegar onde não queremos. Jesus te ama, e as misericórdias do Senhor, elas são a razão de não sermos consumidos. Ele nos resgata, mas Ele também quer nos envolver. Permita não somente ser resgatado por Ele, permita não somente estar com vida agora, permita não somente as misericórdias ter se tornado nova nessa manhã para você, e já chegou a tarde, e você não permite que o amor te envolva, que os laços te envolvam, porque cordas resgatam, os laços envolvem, e Deus quer te envolver com o seu amor. Ele te ama tanto que Jesus disse o seguinte, o texto diz aqui de Oséias, é profético, apresenta a figura de Cristo, e diz o seguinte: tirou como se tirasse o jugo de sobre as suas costas. E o texto de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus está dizendo: eu quero tirar algo pesado que te embaraça e quero te fazer voar em horizontes que você ainda não conhece, em um universo paralelo que você não conhece. Existe um universo do lado de fora, a esfera, o universo, que é chamado de céu atmosférico. Esse universo lá de fora, existe um universo dentro de você, mas existe um universo celestial que você precisa conhecer. A melhor maneira de você permitir conhecer esse universo de felicidade plena que o mundo não pode oferecer é permitindo que o dono desse universo tenha permissão para entrar na sua casa. Porque todos os dias, a cada minuto, ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se você receber Jesus na sua casa, no seu coração, na sua vida, por completo, na medida em que você se entrega para Ele, Ele se entrega para você. E o que é interessante é que Ele se entrega para você diferente de você para Ele. Eu, quando eu me entrego para Cristo, eu vou a Ele com o vazio. Ele vem com o conteúdo. Eu vou a Cristo com a minha tristeza. Ele vem com a minha alegria. Eu falo isso porque nós somos naturalmente seres humanos. E o ser humano pesa para baixo. Não adianta tudo que é
Se nós andarmos segundo nossas vontades, segundo a carne, nós teremos fracasso. Assim, ó, polegarzinho ser pesado para baixo. Mas se nós andarmos segundo o Espírito, se nós nos entregarmos para Deus e negarmos nós mesmos em detrimento de um propósito maior, Ele vai nos atrair para as bênçãos que só Ele tem. Existe algo sobrenatural de Deus para você. As misericórdias do Senhor te dão esse direito, porque está escrito orar, em nome de Jesus. Deus, das tuas grandes misericórdias, do teu grande poder, do seu grande amor, abençoa para essa pessoa que está ouvindo a tua todos aqueles que são verdade, que o Senhor assim te agradecemos. Amém. Te abençoe. Amém, Pai. Que mensagem, que palavra, né? E de falar. E Deus falou conosco.